amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Estamos aqui para dar continuidade, no tema cegueira espiritual. Nós começamos falando da liderança religiosa. Querido, olha só, eu quero deixar claro para você uma coisa, tá? Com liderança religiosa, eu não estou falando só daqueles que lideram dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de algum lugar, não, querido, não. Eu estou falando principalmente daqueles que doutrinam vocês, daqueles que encaminham, que ensinam vocês. Não é à toa que Salomão vai dizer, né? Ensina, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e assim quando for velha ela não vai se desviar dele. Por quê, querido? Olha só, é uma função nossa ensinar e passar de geração em geração aquilo que Deus nos ensinou, os mandamentos dele, as leis dele. Enfim, nós temos que ensinar, somos nós que temos que ensinar. Então, queridos, nós somos os primeiros líderes espirituais. Nós, pais, somos os primeiros líderes espirituais na vida de alguém, sabia? Nós estávamos falando no último vídeo sobre os líderes religiosos. E por que religiosos? Porque são pessoas realmente religiosas. Elas não são pessoas cristãs, elas são pessoas religiosas. E a religiosidade, ela também é um pecado. A religiosidade também não agrada a Deus. Então, portanto, nós começamos falando de liderança, nós começamos falando de pessoas que estão, encarregadas de nos ensinar, de nos encaminhar, queridos. Por isso, nós começamos pela liderança religiosa. E hoje, nós vamos falar sobre a cegueira espiritual, sobre os dois tipos de cegueira espiritual que ocorrem na nossa vida, não é só na vida do cônjuge apartado, mas o título é a cegueira espiritual na vida do cônjuge apartado. Mas veja só, em se tratando de cegueira espiritual, existem áreas da nossa vida que podem estar cegadas e que precisam que as escamas sejam retiradas, né? Já falei e repito que eu, por exemplo, eu tinha uma cegueira espiritual no que se tratava do feitiço. Eu tinha uma cegueira espiritual no que se tratava do divórcio. Por quê? Eu não aceitava divórcio de jeito nenhum, querido. Nossa, quando meu marido saiu de casa, o que mais pesou no meu coração foi: e agora o que Deus vai pensar de mim? Meu Deus, minha família acabou. Eu era a única aqui que orava, eu era a única que lia a Bíblia, eu era a única que jejuava, minha família acabou, foi tudo culpa minha. Eu não fiz a coisa certa, eu não estava fazendo direito. Então eu assumi toda aquela culpa pra mim. Então, queridos, e por quê? Porque eu aprendi que não podia de forma alguma. Eu sei que o divórcio é pecado e até hoje eu sei disso. Sei que não é uma coisa que agrada a Deus, mas não fui eu que escolhi pelo divórcio. Na verdade, se dependesse de mim, eu não ia me divorciar, mas foi o meu cônjuge. Ele escolheu. E eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo. Se ele quis sair, eu até tentei. Antes dele sair de casa, eu tentei, eu conversei, eu pedi, eu fiz propostas. Ele não quis, querido, então eu não podia obrigar. Como eu falei uma vez, né? Vou amarrar no pé da cama? Não. Eu vou amordaçar ele, vou acorrentar? Não, não podia fazer isso. Só que na minha cabeça a responsabilidade do casamento acabado era minha. A mulher sábia dificular, a tola destrói. Aí eu pensei, pronto, eu fui uma mulher tola, eu destruí meu casamento. Tudo isso, queridos, são cegueiras espirituais. Sabia? São cegueiras que Satanás planta. E que quando nós voltamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos entregamos para Jesus, nós precisamos permitir que Jesus entre nessas áreas. É confortável? Não, não é confortável. Nada que vem de confronto a nós é confortável. Não é, e tanto que nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Não é confortável, não é agradável, porém, nós precisamos abrir para que Jesus entre. No vídeo de hoje, por exemplo, que eu compartilhei mais cedo sobre a rejeição, do pastor Douglas Gonçalves, o filho do Josué Gonçalves, ele estava falando a respeito da rejeição e que algumas pessoas não permitem que Deus entre, ou elas não permitem que um psicólogo, um psiquiatra, alguém entre naquela área da vida dela ali que foi afetada, que foi traumatizada, que foi machucada. E por que não permite? Porque não é agradável, querido. Você quer alguém cutucando sua ferida? Você tá aqui, ó, tá com machucado aqui no braço. Você quer que alguém fique aqui cutucando? Você não quer. Realmente não é agradável. Porém, é preciso, querido. Na vida com Deus, você precisa expor para Deus. Você precisa expor para Deus a sua necessidade.
Não é à toa que Jesus, quando ele curou a maioria, a grande maioria, só a mulher do fluxo de sangue, assim, teve umas exceções, teve, mas a grande maioria, quando ele curou, ele perguntou: o que você quer que eu faça? O que você deseja? O que você precisa? E aí ele ia e fazia, mesmo que estivesse ali nítido, mesmo que todos vissem qual era a deficiência, qual era a necessidade, Jesus perguntava por quê? Porque é preciso expor, né? Tudo aquilo que eu exponho para Deus, Deus ele cura, Deus ele trabalha. Existem feridas que Deus ele abre, mas ele mesmo cura. E a cura, quando vem de Deus, é uma cura perfeita, é uma cura que não tem resquício. Ela não vai deixar marcas, ela vai deixar cicatrizes. Marca é diferente de cicatriz. Então, querido, veja bem. Hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de cegueira espiritual que acontecem, tá? E sim, querido, na vida do cônjuge apartado também, mas uma coisa que eu quero começar falando pra você nesse vídeo é, esse vídeo não é só pro cônjuge apartado não, querido, esse vídeo é pra nós todos. Quando eu entrei no meu deserto, eu tava orando, né, há uns 2 meses, eu orando, chorando e falando com Deus, e Deus, e agora o que eu vou fazer, meu Deus? Meu marido tá lá em pecado, meu marido pecando, meu marido, tudo meu era meu marido, querido. Aí Deus um dia falou comigo assim: filha, e você sabia que você é uma pessoa religiosa? E eu bati o pé, falei: eu? Claro que não, não sou religiosa não, Deus, tá doido? Eu tenho zelo pelas coisas do Senhor, é diferente. A tua palavra vai dizer que a gente tem que fazer tudo com ordem e decência pro Senhor. Tem que ser tudo muito certo. Tem que ser com zelo, com cuidado, com amor, com dedicação. Não pode ser de qualquer forma. E Deus falou: não, filha, você é religiosa. Porque Deus, querido, ele não vai te acusar. Acusador é o diabo. Deus não é acusador. Deus, ele te confronta. Deus, ele te apresenta a sua vida, a maneira com que você tem vivido, os erros que você tem cometido. Ele te apresenta para quê? Para poder trabalhar, porque ele não te deixa sozinho. O diabo não. O diabo, ele te acusa e ele te deixa sozinho. Você que se vire aí com a sua culpa. Deus não faz isso, querido. Deus, ele vem, ele te apresenta, ele fala: olha, você sabia que você é uma pessoa religiosa? Deus, eu não, claro que não. É sim, posso te mostrar? Deus, ele é dessa forma. E ele mesmo já te apresenta a cura. Olha, viu que você é uma pessoa religiosa? Vi, Senhor, eu sou mesmo. Você quer ser curado? Quero, Senhor. E aí ele vai. E ele vai trabalhando na sua vida, sabe? É assim que funciona. Com Deus é diferente, querido. Com o diabo, não. Com o diabo, nós somos escravos dele. Nós estamos subordinados a ele. Então, da maneira que ele quiser levar, ele vai levar. Mas com Deus é diferente. Porque com Deus nós somos livres. Se nós quisermos viver a cura, nós vamos ser curados. Mas se não quiser também, tudo bem. No momento certo, eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Deus é dessa forma. Ele trabalha assim. Ele te ama, independentemente, né, das feridas que você carrega, de como a sua alma está. Ele te ama, mas ele quer te ajudar. Ele não vai te deixar sozinho. Queridos, já vai abrir na sua Bíblia aí comigo, em Efésios capítulo 4. Nós vamos abrir novamente, lendo os versículos 17 ao 19, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a cegueira espiritual. E como eu disse, ela não é só na vida do nosso cônjuge, não, queridos. Quantos de nós, quando fomos libertos, por exemplo, nós viramos e falamos assim: meu Deus, mas com minha mãe e o meu pai eu aprendi que era totalmente diferente, e agora que eu tô vendo que não era do jeito que eu achava que era. Porque realmente, querido, vem da nossa doutrina, de todo um ensinamento, de toda uma vida. A cegueira espiritual não é uma coisa que aconteceu ali de um dia para o outro. A cegueira espiritual, ela vem ao longo da nossa vida. E existem níveis de cegueira. Existem níveis diferentes de cegueira espiritual. Só que hoje eu quero falar com vocês sobre 2 tipos de cegueira espiritual. E nós vamos ver esses 2 tipos de cegueira espiritual na palavra de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 17 ao 19, vai dizer assim: hoje eu estou lendo na versão King James, mas abra sua Bíblia aí, procura, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento, querido, porque o entendimento não vem de mim, o entendimento vem dele. Amém? E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Eu escolhi hoje essa tradução, querido, por quê? Porque na tradução do último vídeo, que é a Almeida Corrigida Fiel,
Lá fala da dureza do coração. E aqui nós vamos ver a cegueira, pela cegueira do coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Bom, queridos, olha só. O que eu quero falar com vocês aqui primeiro? Primeiro tipo de cegueira espiritual. E que essa, com certeza, Deus não se agrada. É a cegueira espiritual que vem como consequência de um coração endurecido. Que é a cegueira espiritual que nós vimos que os fariseus, os escribas tinham, entende? Que eles carregavam. Vamos voltar de novo lá, vamos fazer aqui uma breve introdução de novo. Quem eram os escribas, os fariseus daquela época? Quem eram? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram líderes religiosos desde o Êxodo, que eles eram lá, ó, desde antes do Êxodo, né? Porque Melquisedeque, por exemplo, quando ele vem falar com Abraão, ele era um sacerdote. Então, veja bem, querido. O sacerdote, ele é um líder espiritual, um líder ungido de Deus para encaminhar o povo escolhido dele. Esse é o sacerdote. Quem eram os fariseus ou os saduceus? Eram uma seita. Quem eram os escribas? Que também eram fariseus. Muitos deles eram fariseus. Os escribas, eles eram responsáveis por preservar e interpretar a palavra de Deus. Eles iam para as sinagogas, eles faziam a leitura da palavra para o povo, eram eles que levavam conhecimento para o povo. Só que eles endureceram o coração. É o que Jesus vai nos dizer, como nós vimos no último vídeo. Eles endureceram o coração. Foi Deus que endureceu o coração? Não. Foram eles que endureceram o coração. Eles foram cegados pelo próprio entendimento. E por quê? Vamos ler de novo aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que vai dizer assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Ou seja, só pode sair, as trevas só saem se a luz entra. Então, queridos, no caso daqueles líderes religiosos, eles não deram permissão para que a luz entrasse. Quem era a luz? Jesus. Jesus era a luz. Ele precisava entrar na vida daqueles homens. Mas eles não quiseram, queridos. Jesus andava no meio de multidões. Ele pregava, ele falava, ele estava na sinagoga, ele estava no templo, ele estava em vários lugares. Ele estava nos campos, nas estradas. Jesus ia por todo lugar pregando o evangelho do arrependimento. Mas aqueles que não quiseram se arrepender, infelizmente, endureceram o coração. E Jesus, ele já sabia que um coração endurecido, Deus, ele não tem como trabalhar num coração endurecido. Por que não? Porque Deus, ele é um Deus que ele quer ser escolhido, ele quer ser amado, ele quer ser opção, ele quer que você olhe para ele e fale: Deus, você é o único da minha vida. Eu tenho todas aquelas opções, Deus, mas eu quero você, eu quero o Senhor, você não, misericórdia. Eu quero o Senhor na minha vida. Então, queridos, Deus, ele não é um Deus de cativeiro. Ele não é um Deus que vai te prender. Ele não é um Deus que vai te reduzir, que vai te limitar, que vai falar: não, você é meu agora. Não, Deus não é assim, querido. Quem é assim é Satanás. E a gente confunde muito o agir de Deus com o agir de Satanás, porque a gente estava tão acomodado na nossa vida enquanto servos de Satanás e filhos dele, né? Antes de sermos adotados por Deus, que a gente se limitou àquilo ali. Então hoje, quando a gente vê Deus com um olhar limitante. A gente acha que Deus vai fazer conosco o que Satanás fazia. Mas servir a Deus não é dessa maneira. Só que servir a Deus requer de nós uma visão diferente. Servir a Deus requer de nós entender que a nossa recompensa não está nisso, não é material. A nossa recompensa, ela está num reino espiritual, num reino acima da nossa imaginação, sabe? Aonde olhos não viram e ouvidos nem ouviram. Por quê? Porque Deus preparou algo muito superior ao que nossa mente possa imaginar. Nosso pensamento não tem como ir, sabe? Chegar perto daquilo que Deus preparou para nós. Então veja bem, queridos. O primeiro tipo de cegueira espiritual que com certeza Deus não se agrada é a cegueira que vem por consequência de um coração endurecido. A pessoa endureceu o coração.
A verdade do evangelho estava ali diante dela, querido. A verdade estava lá. Como esses homens tinham conhecimento da palavra, mas eles endureceram o coração. Eles não aceitaram que aquela era a verdade. Eles não aceitaram que Jesus ele ia vir de uma virgem e ia nascer pobre, ele ia ter aquela vida que ele teve. Não, eles não aceitaram. Eles acharam que ia vir um cavalheiro, um homem cheio de riquezas e posses, que ia vir, que ia lutar contra os romanos, que ia destruir tudo, que ia fazer um escarcéu danado. E era isso que eles tinham por entendimento. E por quê? Porque foi isso que Satanás fez. Eles conheciam a palavra, mas Satanás inverte as coisas. Satanás pegou e falou assim, ó... Porque Satanás também conhece a palavra. Então Satanás pegou e falou coisa assim, não. Ele até pode vir no ventre de uma virgem, entendeu? Mas não tem nada disso não. Porque olha só, olha quantos reis lutaram contra Israel. Israel sempre foi um povo próspero, sempre foi um povo rico. Vocês acham mesmo que o Messias do povo rico de Deus não vai ser rico? Vocês entendem como que Satanás trabalha? Como que ele age? Então, queridos, é assim que Satanás cega o povo. É assim que Satanás ele movimenta. Ele pega a verdade, mas ele inverte a verdade. Ele pega a verdade, mas ele inverte a verdade. E aí a pessoa endurece o coração. E por quê? Porque a verdade confronta. E quando eu estou vivendo uma mentira, eu estou acomodado na mentira. Então eu não quero sair daquilo que é bom pra mim, que é agradável pra mim, que é cômodo pra mim, eu quero ficar ali. No vídeo de hoje que eu compartilhei com vocês sobre a rejeição, que o Douglas Gonçalves vai falar a respeito da rejeição, ele vai falar que tem muitas pessoas que não querem abrir aquela ferida, que não querem deixar Jesus entrar ali. Por que não? Porque é mais cômodo eu me manter, sabe, ali quietinha ali no meu canto fechadinho. Por quê? Porque se eu deixar Jesus entrar, ele vai ter que cutucar. Ele vai ter que mexer. Porque as nossas feridas, queridos, emocionais, elas são como cascas. Sabe quando você machuca que dá uma casca no seu machucado? E por baixo daquele machucado tá toda a ferida, toda a inflamação, a infecção, tá tudo lá embaixo? Pois é. Aí vem Jesus, ele entra na nossa vida e ele quer curar. Mas aí ele tem que tirar aquela casca. Ele tem que limpar aquela ferida. Às vezes lá ficou um caco de vidro. Às vezes lá ficou uma sujeira. Às vezes ficou muita coisa lá que ele precisa tirar. E a gente não quer deixar. A gente prefere ficar cômodo. E esses homens endureceram o coração. Eles não quiseram deixar Jesus entrar na vida deles. Jesus estava lá encarnado, ele era. Ele disse: se vocês soubessem quem eu sou, eu que falo contigo, vocês abririam o coração de vocês. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram abrir o coração para Jesus. Então, esse é o primeiro tipo de cegueira, que é a cegueira que vem por consequência de um coração endurecido. Por quê? Porque é esses que Satanás gosta, querido. Satanás gosta daquele que endurece o coração. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler aqui, ó, para vocês verem comigo, que quando Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, né? Nós vamos ler aqui já onde Jesus, ele começa a explicar sobre a palavra do semeador. Olha só. Lá em Marcos capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 em diante, tá? Mas olha só o que acontece, querido. O que Gálatas disse? Essas pessoas, elas se perderam. Elas fecharam o coração e se entregaram ao Deus deste século. E o Deus desse século, então, ele tem domínio sobre a vida deles. Domínio assim. Alguns estão endemoniados. Outros estão sendo influenciados. Existem níveis. Níveis diferentes. Como eu disse, existem níveis diferentes de cegueira espiritual. Por exemplo, os fariseus, eles não estavam endemoniados. Mas eles foram cegados, por quê? Porque eles se entregaram, endureceram o coração e eles não tinham mais nenhum tipo de sentimento. Eles não estavam nem aí, eles faziam mal para os órfãos e as viúvas, eles faziam mal para o povo de Deus, eles ensinavam as coisas erradas, eles contavam mentira para o povo e tudo por quê? Para enriquecer. Tudo para eles serem melhores. Tudo para que o povo não tivesse o conhecimento da verdade. Olha o que Jesus vai dizer lá na parábola do semeador, do versículo 13 ao versículo 20. E ele disse-lhes: não entendeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Quem é o semeador, querido? É o Espírito Santo, querido. Esses são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Quem está à beira do caminho? Nós.
Nós estamos à beira do caminho. Então vem o Espírito Santo e lança a semente em nós, queridos. Mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E por quê? Porque ele tem domínio sobre a vida dessas pessoas. Essas pessoas endureceram o coração, não quiseram Deus, não aceitaram a verdade de Deus e entregaram. Então, Satanás tem domínio sobre esses corações. Então, quando a palavra vem, quando a semente vem, ele vai e tira. Não, essa semente aqui não, de jeito nenhum. Ele não deixa, ele não permite que essa semente frutifique na vida dessa pessoa. Que essa semente germine, que essa semente cresça. Porque ele é o dono. Aquela pessoa não se entregou a Deus. Ela não aceitou Jesus, ela não se entregou a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Portanto, a vida dela continua em trevas. Então, Satanás é o dono, Satanás é o pai. A palavra vai dizer que os filhos de Satanás são como ele. Então, todos aqueles que praticam a maldade são dele, querido. Então, essas pessoas que têm um coração endurecido, que não aceitaram a verdade, elas foram cegadas pelo dono delas, que é quem? Satanás. Se Satanás é o dono delas, então a palavra não entra por quê? Porque ele sendo dono, ele arranca. Ele não deixa chegar no coração. Ele tira. E mais pra frente nós vamos ver outros tipos de semente, né? E desta mesma forma são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Então elas têm gozo em receber a palavra. Aqui já é outro tipo de pessoa, outro tipo de coração. Essa pessoa, ela recebeu a palavra com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmas, querido. Elas não trabalharam, não viveram um processo ainda. Jesus ainda não entrou ali, não mexeu, não movimentou nada, não, sabe? Essas pessoas ainda estão cegas. Só que, presta atenção numa coisa comigo, querido. O primeiro tipo de cegueira espiritual é o tipo de cegueira ao qual a pessoa endureceu o coração. E Satanás, ela se entregou ao Deus deste século. Ok. Essas outras sementes aqui que Jesus está falando, esses outros tipos de pessoas aqui, são pessoas que podem vir a ser cegadas pelo próprio Deus. E por quê? Nós vamos ver aqui. Como essa pessoa, por exemplo, essas sementes semeadas em meio aos pedregais. Porque elas não têm raiz em si mesmas e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam e abandonam Jesus. Elas não estão prontas ainda para receber a semente da palavra de Deus. E tem um outro tipo que também ainda não está pronto. Os que foram semeados entre os espinhos. Esses ouvem a palavra. E os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. A pessoa até recebe a palavra. Só que ela ainda está muito no eu. Está muito voltada ainda para os desejos dela. Para as coisas do mundo. Ela ainda não estava pronta para receber a palavra. E tem os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, outros 60 e outros 100. Como Paulo. Abra a sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos aqui, para entender o que aconteceu com Paulo, querido. A cegueira de Paulo foi permitida, ela foi causada por Jesus. Então, o segundo tipo de cegueira espiritual é uma cegueira permissiva. Deus permitiu aquela cegueira. E para quê? Para que aquela pessoa parasse de ver com os olhos carnais. Para que ela saísse do eu dela. Olha o que Jesus vai falar com Paulo, ó. Com Saulo, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi até a liderança espiritual dele, ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ou seja, que eram de Jesus, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Uau! Quem é essa luz? Jesus, querido. Jesus. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. O que aconteceu com Saulo, querido? Ele foi, primeiramente, confrontado por Jesus. Ele foi confrontado. Ele era conhecedor da palavra, querido. Paulo conhecia a palavra. Paulo conhecia. E olha para você ver aonde que ele foi pedir permissão para poder ir atrás dos cristãos. Lá na liderança espiritual cega, que ensinou ele aquela doutrina cega que ele estava carregando dentro dele. Doutrina de homens. Doutrina que veio do trono de Satanás. Uma doutrina mentirosa. Ele foi lá pedir, me dá a carta aí que eu vou lá, vou prender todo mundo, vou matar todo mundo. E aí o sumo sacerdote, vai lá, meu filho, vai lá, faz isso mesmo. E é em nome de Deus, tá? Não é por mim que você tá fazendo isso, é por Deus. Vai lá e acaba com esse povo aí que eles estão blasfemando contra Deus. Aí Paulo foi, quando ele estava chegando em Damasco, apareceu Jesus. Quando Jesus apareceu, Jesus confronta ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, querida, ali começa o confronto. Seu cônjuge, você ou qualquer outra pessoa que queira ter uma chance de ter vida com Jesus, que queira ter vida com Jesus, a primeira coisa que você vai ter que se subordinar a viver, a passar, é o confronto. Sem passar pelo confronto, você não tem como viver transformação, querido. Então, Saulo, primeiro, ele foi confrontado por Jesus. A primeira coisa que seu cônjuge que está apartado vai ter que viver é o confronto. Jesus vai ter que confrontar ele. Por que você abandonou a família que eu te dei? Por que você está fazendo essas coisas que você sabe que não agrada o coração de Deus? Mas aí Jesus pega e ainda fala com ele. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Duro é para você negar quem você é. Duro é para você negar tudo que você aprendeu. Duro é para você aceitar que tudo que você aprendeu é uma mentira. Por quê? Porque você está fazendo em nome de Deus, mas Deus não é assim. Esse não é o Deus que eu quero te apresentar. Eu sou o filho de Deus. E as pessoas que te ensinaram uma mentira. Eu tô aqui me apresentando a você. Você quer me conhecer? E aí Paulo pega e se entrega e pergunta para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Querido, entenda. Porque as pessoas pegam a história de Paulo para falar assim, Deus vai arrancar a escama dos olhos do seu cônjuge. Não é assim que funciona, querido. O primeiro passo para que a cegueira espiritual da vida do seu cônjuge seja retirada, e foi uma cegueira permissiva. Deus permitiu essa cegueira espiritual na vida dele para tratar com ele, querido. Jesus permitiu essa cegueira na vida espiritual de Saulo para tratar com Saulo. Para que Saulo se renunciasse, se esvaziasse de si mesmo. Tanto é que lá no versículo 17, olha só. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, querido, você primeiro se esvazia de si mesmo. Paulo, ele só foi cheio do Espírito Santo porque primeiro ele se esvaziou. E como eu sei que ele se esvaziou? Porque olha só, olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo... Vamos ler aqui dos versículos 9 em diante. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias. E ele disse, eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando.
E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então veja bem, querido, Paulo estava orando, e não só orando, ele estava orando e jejuando. Ele estava se esvaziando dele mesmo. Era difícil para ele fazer aquilo, mas ele estava fazendo. E essa renúncia dele fez com que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Ele se renunciou. Então, o primeiro passo que seu cônjuge precisa viver, confronto. Primeiro, ele vai ter que viver o confronto com Jesus. Primeira coisa que ele tem que viver é isso, querido. Então, Deus não vai chegar na vida dele arrancando escama, não. Primeiro, ele vai passar pelo confronto. Depois, querido, ele tem que se esvaziar. Porque, querido, ele cometeu muitos erros. Ele tem que se arrepender do que ele fez, como Saulo se arrependeu do que ele fez. Ele vai ter que se renunciar. Ele vai ter que se esvaziar. Lembra da parábola do semeador? Aqui Jesus está trabalhando nele, querido, transformando ele numa terra boa. Porque se ele for uma terra infrutífera, não resolve. Se ele for uma terra que vai abandonar Jesus a qualquer hora, não resolve. Ele tem que ser uma terra boa, querido, para receber a palavra e frutificar. Então aqui Jesus está trabalhando nele, querido, para ele ser como Paulo foi, frutífero. Para ele gerar 30, 60 e até 100 por um. Então, querido, olha só o que aconteceu. Paulo, então, agora ele orou, ele jejuou, ele se entregou a Jesus, ele reconheceu tudo que ele fez, ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu. Porque só depois do confronto é que a luz entra. Primeiro a luz estava ao redor dele, depois essa luz entrou dentro dele, querido. E aí Ananias, então, impõe as mãos e ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantando-se foi batizado. Então, querido, primeiro seu cônjuge vai ser confrontado, depois ele se arrepende e ele se purifica, ele se esvazia, depois ele vai ser cheio do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, quando o Espírito Santo convencer, quando o Espírito Santo entrar, aí é onde as escamas caem. Então você entende que existe um processo? Não é simplesmente Deus chegar e arrancar, igual as pessoas estão falando aí nos vídeos. Deus vai chegar e vai arrancar a escama dos olhos. Não é assim que Deus faz, querido. Deus arrancou as escamas de Paulo porque Paulo se submeteu a Jesus. Porque Paulo caiu com o rosto em terra, ele se humilhou na presença de Jesus. Ele se renunciou, ele se esvaziou. Mas existem aqueles que são endurecidos, não adianta, querido. Eles não querem, de jeito nenhum. Olha a situação dos líderes religiosos da época de Jesus. Jesus estava lá caminhando com eles. Eles tinham conhecimento da palavra. Eles sabiam, a palavra disse, um menino nos nasceu. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus. Ele está no meio de nós. Ele veio através de uma virgem. Ele veio de Nazaré. Tava tudo lá, querido, tudo batendo com a palavra. Tudo batendo com a palavra. E ele foi crucificado. Foi feito maldição para a remissão dos pecados do povo. Tava tudo se cumprindo e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, tava tudo lá, querido, tudo lá, mas eles continuaram endurecidos. Existem pessoas que estão vendo, as pessoas estão vendo a verdade, mas elas endureceram o coração porque elas não aceitam que aquilo é a verdade. Elas não aceitam o confronto contra aquilo que elas têm como verdade. Então, querido, seu cônjuge, para ele viver essa retirada, para que as escamas sejam retiradas, ele precisa se submeter. Ele precisa querer, porque, querido, Deus não é acusador. Deus não vai chegar acusando, acusador é o diabo. Deus não vai chegar, ó, você fez isso, você fez aquilo. Não, querido, Deus não é assim, não. Deus, ele é pai. Como pai, ele chega, ele conversa. Filho, essa vida que você tá levando não tá legal, filho. Vamos melhorar, eu quero te ajudar a melhorar isso, filho. Deus é assim, querido. Ele fez isso comigo durante o meu deserto inteirinho. Filha, ó, não tá legal, você é uma pessoa religiosa, filha. Você quer melhorar? Quero, Deus, eu quero. Filha, você quer restauração da sua família? Quero, vai doer. Mas eu vou restaurar a sua família. Eu quero, Senhor, eu quero. Só que ele me fez entender que família é quem fica, querido. Casamento é uma coisa, família é outra.
A família não acaba porque o casamento acabou. Família continua, querido. Então, assim, existem esses dois tipos de cegueira. A cegueira, porque a pessoa endureceu o coração e como consequência, Satanás, ela se entregou a Satanás e Satanás cegou o entendimento delas. E existe a cegueira permissiva. É uma cegueira que Deus permite para ele poder trabalhar na vida da pessoa, porque senão a pessoa ela não deixa Deus trabalhar. Ela não deixa Deus trabalhar. Ela sempre vai vir com um argumento, ela sempre vai vir com alguma coisa, ela sempre vai vir. No caso de Paulo, querido, Deus cegou mesmo, Deus tirou, sabe, o que ele tinha, aquela visão que ele tinha. Pra quê? Pra colocar nele a visão do reino, pra colocar nele a visão da verdade. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, as escamas caíram, imediatamente ele recebeu a visão, a verdade, querido. Então, o seu cônjuge, ele tem que passar por um processo. Tem cônjuges que passam pelo processo num mês, em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, mas isso depende de cada um, porque como vocês viram aqui, existem tipos diferentes de terra, tipos diferentes de coração. Existem tipos diferentes. E, querido, para Deus poder trabalhar no coração de alguém, a pessoa precisa estar em constante entrega. Ela tem que amolecer o coração e deixar Deus fazer. Ela tem que ser ensinável. Ela tem que ser moldável. Ela tem que se entregar. Não é à toa que a gente fala: eu entrego a minha vida a Jesus. É você que entrega, querido. Não é ele que vem, te puxa pelo braço e te leva. Deus não é carrasco. Deus não é assim. Deus, ele trabalha na vida de quem quer, querido. Se você quiser, ele vai trabalhar. Se você não quiser, infelizmente, quem vai trabalhar na sua vida é o pai da mentira, é o enganador, é o acusador. Então, queridos, existe um processo. Não é simplesmente assim: um belo dia, Deus vai arrancar a escama dos olhos do seu cônjuge. Não é assim. Tem um processo que ele vai ter que passar. E você tem que ser paciente. É por isso que eu falo, olha, não chega já, o seu cônjuge te largou, não vai logo caçando o outro não, calma, dá tempo ao tempo, porque precisa de tempo, querido, você levou tempo, eu levei anos pra Deus tirar coisas de mim, e levei meses durante meu deserto pra Deus ir me mostrando: filha, ó, aqui não tá legal, filha, aqui, ó, aqui não tá bom, filha, aqui, ó, não tá bom. E eu fui levando tempo, querido, eu levei tempo pra ser trabalhado. Aproveita esse tempo que você tá sozinho pra deixar Deus trabalhar na sua vida. Pega, fala com ele aí agora, fala: Espírito Santo, traz luz aonde ainda há trevas. Espírito Santo, tira da minha vida toda a cegueira, me mostra, Espírito Santo, aquilo que eu não consigo ver. Porque quem trouxe a visão da verdade para a vida de Saulo foi o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai convencer o seu cônjuge. Sem o Espírito Santo, se o seu cônjuge não for cheio do Espírito, ele não tem como ser convencido. Como assim? Como é que ele vai chegar arrancando escama do olho de alguém que tá lá no pecado, que tá confortável com o pecado e que quer viver no pecado? Tem como não, querido. Isso é uma coisa lógica. Mas Satanás usa isso como mentira. E por quê? Porque isso nos agrada. Saber que a qualquer momento o seu cônjuge vai ter a escama retirada e ele vai voltar como que por um milagre. Porque Deus, ele faz milagres, ele opera maravilhas. Pode ser que Deus pegue o seu cônjuge e ele faça tudo num único dia, querido. Mas tem um processo, não é simples assim. Não é simples assim. Olha pra você ver. Com Saulo durou 3 dias, ele ficou 3 dias em jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração e cego. Caminhando até Damasco, sendo guiado por aqueles homens que estavam com ele. Querido, mais uma coisa que eu quero falar pra você. Tem pessoas na vida do seu cônjuge guiando ele pro caminho que ele precisa, até ele chegar onde ele precisa chegar. Tem pessoas lá também, querido. Ele não tá sozinho nisso, não. Tem pessoas lá com ele. Agora, a questão é: qual dos tipos de cego que seu cônjuge é? Ele é o cego que endureceu o coração e não quer mais. Ele não quer Deus de jeito nenhum, ou ele não quer mais vida com Deus, ele teve e não quer mais. Ou ele é um cego permissivo. Deus permitiu essa cegueira na vida dele para trabalhar na vida dele. Quem tem a resposta para isso? Só Deus.
Só Deus. É só Deus, querido, que tem a resposta. É por isso que você agora precisa se curar, se tratar e se preocupar em tirar toda a escama que você tenha, em tirar toda a cegueira que você tenha. Porque tem muita coisa na nossa vida que nos atrapalha. Existem níveis diferentes, queridos, níveis diferentes. Precisamos ir trabalhando esses níveis e tirando, sabe? Saindo disso. Deixa Deus trabalhar lá, porque agora Deus quer trabalhar em você. Deus precisa trabalhar em você. Às vezes você tá lá preocupado com a vida do outro lá e Deus tá precisando tirar a escama dos seus olhos. E aí, como é que fica? Deixa Deus trabalhar na sua vida, querido. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entrega a sua vida para Jesus, querido, e deixa Ele mover o sobrenatural na sua vida. As coisas que Deus tem para fazer por você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tá muito acima do que você possa imaginar. O nosso entendimento, ele é muito limitado, o nosso conhecimento é limitado, tudo é limitado. E tem uma coisa que eu vou dizer para você, querido, quando você abrir a sua Bíblia para ler, não tente ler a Bíblia como um livro comum. Não tente ler a Bíblia trazendo para o seu entendimento. Leia pedindo ao Espírito Santo me revela, Espírito Santo me revela, Espírito Santo me mostra. Porque a verdade só vem através dele. Ele é a verdade. O caminho e a vida. Nós estamos caminhando pelo caminho. Precisamos que ele lance a semente. E aí, querido? Que tipo de terra nós vamos ser? Nós vamos ser uma terra que está dominada por um dono mau, perverso, que não quer que nada de bom cresça em nós? Ou nós vamos nos submeter à vontade de um dono bom, amável, amigo, companheiro, que quer o melhor para nós? Que quer nos ver frutificar e gerar mais e mais frutos. Não se enganem, queridos. Não se enganem com a doutrina que vem de homens, com a doutrina que massageia o ego. Deus pode tirar a escama dos olhos do seu cônjuge, mas o seu cônjuge, ele precisa se submeter ao processo. Ele precisa, cair em si. Porque ele sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele está acomodado no erro. Ele sabe que o que ele está fazendo não é legal. Ele sabe que está prejudicando a família. Ele sabe. Sabe. Mas existe lá fora um Deus que dá tudo que ele quer. Aí ele tem que pôr na balança. Não, peraí, que Deus que eu quero? E quando ele cai em si, aí o Espírito Santo vem. Mas antes existe o processo de se esvaziar. Tá bom, queridos? Espero que o vídeo de hoje possa falar com você. Espero que ele possa tratar no seu coração. E espero que em nome de Jesus esse vídeo venha falar com você. Que não é só na vida do cônjuge que saiu, não, querido. Na nossa vida também tem cegueiras. Também tem escamas. Que nós também precisamos tirar. Nós também precisamos. É por isso que Deus precisa entrar na sua vida e trabalhar aí. Para poder mexer aí. Tem coisa aí que tem que ser tratada. Trabalhada, curada, melhorada. Se preocupa agora com isso, querido. Em viver o sobrenatural, o seu sobrenatural com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo venha falar com vocês. E no próximo vídeo, nós vamos falar, queridos. Deus me deu o tema hoje. Eu vou ver se eu consigo falar com vocês amanhã. Por que a dor do divórcio é tão intensa? Por que dói tanto passar pelo divórcio? Amanhã nós vamos falar sobre esse tema, se possível. Se não der para ser amanhã, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Então fica comigo aí, tá bom?
Eu não tô preocupada com quantidade de seguidor, não, querido. Eu tô preocupada em te ajudar, em você que já tá aí me seguindo, que tá me acompanhando. Eu quero te ajudar, querido. Porque um dia Deus me ajudou e Ele tem me ajudado muito. Amém? Beijão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.